Rocinha é uma favela localizada na zona sul do município do Rio de Janeiro, no Brasil. Destaca-se por ser a maior favela do país, contando com cerca de 70 mil habitantes. A região passou a ser considerada um bairro e foi delimitada pela Lei nº 1995, de 18 de junho de 1993, com alterações nos limites dos bairros da Gávea, Vidigal e São Conrado. O nome advém de uma fazenda, uma roça, que na década de 1920 foi tomada pela expansão da mancha urbana. Em 1927 foi loteada por Castro Guidas e Companhia, paralisado pela prefeitura. A Rocinha foi crescendo sem nenhuma regularização dos terrenos. Em 1970, a favela possuía 130 mil habitantes, segundo o IBGE. Se localiza entre os bairros da Gávea e São Conrado, dois dos bairros com imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, mais alto da cidade, e o Vidigal. A proximidade entre as residências de classe alta dos dois primeiros bairros e as classes baixas da Rocinha marca um profundo contraste urbano na paisagem da região, que é frequentemente citado como um símbolo da desigualdade social do Brasil. Seu índice de desenvolvimento humano, IDH, no ano 2000 era de 0,732, o 120º colocado entre 126 regiões analisadas no município do Rio de Janeiro. A Rocinha tem características peculiares. Atualmente encontra-se no bairro Barcelos uma grande variedade de comércios e serviços, além de muitos imóveis residenciais de qualidade. Já em outras áreas, como a Vila Macega, encontra-se casas de madeira em situação de risco e sem infraestrutura, onde diversas famílias vivem em extrema pobreza. Sua população é estimada em 120 mil moradores pelos registros da Light SA, em 62 mil pelo último censo oficial e em mais de 150 mil segundo os próprios moradores. A comunidade teve origem na divisão em chácaras da antiga fazenda Quebra-Cangalha, produtora de café, adquiridas por imigrantes portugueses e espanhóis, tornando-se por volta da década de 1930 um centro fornecedor de hortaliças para a feira da Praça Santos Dumont, na Gávea, que abastecia a zona sul da cidade. Os moradores mais curiosos sobre a origem dos produtos, os vendedores informavam que provinham de uma rocinha instalada no alto do bairro da Gávea. Foi daí que surgiu o nome da favela. As grandes glebas em que as terras foram divididas eram, na maior parte, pertencentes aos portugueses da Companhia Castro Guidão. As do bairro Barcelos eram pertencentes à Companhia Cristo Redentor. O Laborioux pertencia a uma companhia francesa. Nesta época, alguns guardas sanitários foram instalados para controlar as infestações de mosquitos que estavam causando febre amarela na Barra da Tijuca.
1938, a Estrada da Gávea foi asfaltada, tornando-se o local onde ocorria o Circuito da Baratinha. Na década de 1940, acelerou-se o processo de ocupação por pessoas que acreditavam serem aquelas terras públicas, isto é, sem dono. A partir da década de 1950, houve um aumento de migração de nordestinos para o Rio de Janeiro, direcionando-se em parte para a Rocinha. Nas décadas de 1960 e 1970, registrou-se um novo surto de expansão, agora devido aos projetos de abertura dos túneis Rebouças e Dois Irmãos, que contribuíram para uma maior oferta de empregos na região. O descaso do governo para a comunidade, a falta de infraestrutura, a construção de barracos de papelão, a degradação de áreas verdes, o crescimento desordenado, a distribuição de água através de bicas, entre outros problemas, provocou grande indignação, reivindicações e abaixo-assinados da população que se organizou, engajando-se em muitos protestos em prol da comunidade. O bairro é um dos principais focos de tuberculose do país, apresentando uma taxa de incidência da doença de 372 casos por 100 mil habitantes. Esta taxa é 11 vezes maior que a média do país. A alta concentração da doença no bairro apresenta várias causas, como as ruas estreitas, que dificultam a penetração de luz solar e a ventilação nas casas, a elevada densidade populacional, a pobreza e a falta de saneamento básico. Todos esses elementos estimulam a proliferação da bactéria causadora da doença. A partir da década de 1970, a comunidade obteve os primeiros progressos, resultado das reivindicações ao poder público, como a implantação de creches, escolas, jornal local, passarela, canalização de valas, agência de correios, etc. O primeiro posto de saúde foi criado em 1982, com muito esforço dos moradores, através da iniciativa do padre local, que ofertou à comunidade um presente de Natal. Os moradores mobilizaram-se para promover a canalização do valão e, por conseguinte, criou-se o posto de saúde. Nesse processo, algumas famílias que habitavam o valão foram deslocadas para o Laboriux, no qual haviam 75 casas construídas pela prefeitura, sendo que 2 destas foram unidas para a instalação da creche e a Cira Frazão. É interessante lembrar que a primeira luz não foi elétrica. Diz o povo que um cavaleiro atravessava a Rocinha acendendo os lampiões das pequenas casas.
Depois foram implantadas cabines de energia que faziam a distribuição para as famílias mais próximas. Mais tarde, foram instaladas comissões de luz, bairro Barcelos e Rocinha. A Igreja Católica, em parceria com a Pastoral de Favelas, pressionou a Light S.A. para implantar a energia elétrica nas comunidades e a Rocinha foi uma das primeiras beneficiadas. Em 2010, o bairro ganhou uma passarela de pedestres, a Passarela da Rocinha, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que liga a favela ao complexo esportivo situado do outro lado da autoestrada Lagoa Barra. A Rocinha é margeada pela autoestrada Lagoa Barra, via que liga os bairros da Gávea e da Barra da Tijuca. Pela via circulam diversas linhas de ônibus e de vans que permitem que o morador vá para os outros pontos da cidade. Já dentro da comunidade circulam combis e mototáxis que auxiliam no deslocamento de quem vai e de quem volta para casa. A Estrada da Gávea, que corta a Rocinha, é a principal via no interior da comunidade, tendo início em São Conrado e estendendo-se até a Gávea. A favela conta com uma estação do metrô do Rio de Janeiro nas proximidades. A estação São Conrado, inaugurada em 2016 e que atende a linha 4. Desde o dia 9 de outubro de 2017, existe uma integração tarifária entre as vans legalizadas e o metrô do Rio de Janeiro. Originalmente, o valor era de R$ 5,00, possibilitando que moradores da Rocinha e do Vidigal paguem um preço mais baixo para utilizar os dois modais de transporte. A integração é feita nas estações Jardim de Alá e São Conrado, enquanto que pelo menos 66 vans identificadas com uma faixa amarela na lateral estão autorizadas a fazer integração com o metrô. O benefício é concedido ao passageiro que possui um cartão RioCard, devendo a integração ser realizada em um intervalo máximo de 2 horas e meia.